Olá, hoje nós vamos aprender a fazer uma regressão logística. Nós vamos estar utilizando estes dados de gênero, idade, salário para prever se a pessoa comprará um certo produto ou não. Um produto esse é um SUV, um carro, né? Então, o problema é esse. Se quiser conhecer um pouco mais sobre regressão logística, aqui tem um material muito bom, realmente bem explicativo sobre o que é o assunto. Vamos começar com a nossa codificação da seguinte forma. Vamos precisar primeiro importar as bibliotecas que eu vou estar trabalhando para fazer essa regressão, que é NumPy, Matplotlib, que eu não vou nem precisar de Matplotlib, que eu não vou estar plotando o gráfico, e isso aí. Primeira coisa que eu vou fazer após isso é importar os dados. Que dados são? Esses dados aqui, ó, que são os dados que eu tenho aqui. É o gênero, o ID do usuário, a idade, o salário estimado, e aqui a opção se ele comprou, compra ou não. A partir disso daqui nós vamos estar criando um modelo que vai estar prevendo, a partir da idade e do salário, se o usuário tem a tendência, tem a probabilidade de comprar ou não esse SUV. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é importar esses dados. Importaremos esses dados da seguinte forma. Dataset. Então, aqui é o seguinte, eu vou explicar como é. Deixa eu rodar aqui, Ctrl Enter. Já importei as bibliotecas e vou mostrar para vocês como é que ficou o dataset. Ctrl Enter. Aí aqui você vê que ele já tem aqui na meu explorador de variáveis, meu dataset, que ele ficou o seguinte. Aqui eu tenho o ID do usuário, o gênero, a idade, o salário estimado e se comprou ou não. Bem, quem vai ser minha variável X? Minhas variáveis X serão idade e salário estimado, ou seja, eu vou estar utilizando idades e salário estimado para estar fazendo minhas previsões. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse dataset e vou pegar apenas a coluna de índice 2, 0, 1, 2 e 3 aqui, ó. A coluna de índice 2 e de índice 3. Esse aqui serão meus valores de entradas, ou seja, minha variável independente. E quem vai ser minha variável dependente? É quem eu estou tentando prever, que será o que? Se vai comprar, se vai ser feita a compra ou não. Então aqui é a minha variável dependente. Como é que eu vou chamar isso aqui? Ela está no índice 0, 1, 2, 3, 4. Se eu rodar só isso aqui, no Spider para rodar, você dá Ctrl Enter até o ponto que você quer. Nós vemos que ele já pegou o X, ou seja, o X corresponde aqui no dataset essas duas colunas. E veja também que já pegou o Y, que corresponde no dataset a última coluna aqui. Feito isso agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dividir agora o nosso dado em dados de treino e dados de teste. Por que precisamos fazer isso? Porque nós precisamos validar o nosso modelo, porque lá no final eu vou estar definindo a acurácia do modelo. E para isso eu preciso testar esse modelo. Como é que eu faço? Dentro desses dados aqui, eu vou separar, vamos supor, 25% dos dados para ser as minhas variáveis, os meus dados de teste, e vou separar 75% que é para treinar o modelo, ou seja, nisso aí eu vou estar no final verificando se o modelo realmente se presta ou não para o que eu estou, se propõe ou não para o que eu estou tentando fazer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir o dado em dados de treino e dados de teste. Como é que eu faço isso? Eu faço isso somente com isso aqui, ó. Então, eu vou precisar importar essa função train test split das bibliotecas scalene cross validation, e aí aqui eu vou utilizar aqui essa função train test split. Se eu der Ctrl e aqui, ele vai me dar as informações sobre essa função. O que é que eu vou estar passando aqui? Eu vou estar passando aqui os meus dados originais, o X, que é a variável independente, Y, que é a variável dependente, e vou estar dizendo qual será o tamanho das minhas variáveis de teste. Ou seja, eu vou pegar 25%, eu tenho 400 valores, vou pegar 100 valores para poder servir de teste, e 300 valores daquele eu vou ter como meus dados de treino. Como eu posso ver aqui, ele vai me voltar
o X do treino, o X do teste, o Y do treino e o Y do teste. Se eu rodar isso aqui, é só selecionar aqui e dar Ctrl Enter. Vou aqui na minha variável, no meu explorador de variável. E o random state, isso daqui eu estou colocando 0 porque quem for repetir o meu tutorial para dar os valores iguais. Então aqui eu vou ter o X do teste. Você vê que ele já pegou apenas 100 valores. O X para o teste. E o X para o treino ele vai pegar 300 valores. Ou seja, eu treinarei o meu modelo com 300 valores e testarei ele com 100 valores. Porque é sempre bom você estar testando o seu modelo para ver se ele funciona ou não. Vou precisar também escalar os dados. Ou seja, o que é escalar os dados? É colocar na mesma escala. Porque, por exemplo, se você for ver aqui o dataset, idade e salário são variáveis diferentes. Então, o que é que eu faço? Eu vou estar escalando esses dados para que ele fique dentro de uma margem de valores iguais, de valores iguais à margem máxima e mínima, para não ficar essa discrepância de uma variável e outra. Uma forma de fazer isso, por exemplo, é aquela em que você pega o máximo valor e divide todo mundo pelo máximo valor. E aí você normaliza. Aí aqui eu vou estar utilizando o Standard Scalar, que é uma classe aqui da biblioteca Scalene Preprocessing. Aí aqui eu vou criar um SCX, vou chamar aqui a classe Standard Scalar. E aqui eu vou dizer, ó, que o Xtrain você vai fazer uma transformação SCX Fit Transform em Xtrain. E a mesma coisa eu faço para Xtest, que é o Xtrain e Xtest. Quando eu rodar essa parte aqui do código, você já vai ter. Aqui ele já vai estar na mesma escala. Tá vendo? Estou na mesma escala. Então agora nós vamos fazer o que? Nós vamos aplicar a regressão logística propriamente dita nos dados de treino. O que é que eu vou fazer? Eu vou importar aqui essa biblioteca, importar a classe Logistic Regression, e aí eu vou criar logo uma coisa que chama de uma variável que chama de classifier, que vai ser uma regressão logística. Esse random state eu coloco para poder quem for replicar ficar com os mesmos resultados e agora chamo classify fit no Xtrain, no Xtrain e no Ytrain, porque aqui agora eu já estou treinando meu modelo com minhas variáveis de treino. Ele vai fazer com o X do treino e o Y do treino. Feito isso, eu já posso prever os dados agora das variáveis de teste, para estar testando e ver e validar o meu sistema. Então eu faço aqui, ó. Deixa eu rodar isso aqui, rodando ponto a ponto. Agora aqui eu vou dizer o que? Classify Predict, ou seja, a minha previsão eu vou tirar a partir do X-teste e eu vou utilizar o meu Y-teste só para fazer a comparação. Feito isso, eu vou rodar isso aqui. Quando eu rodo isso aqui, apareceu mais uma variável aqui o Y previsto e aqui o Y teste. Eu tenho o Y previsto e tenho o Y teste. Aí aqui, como eu posso ver, aqui no índice 7 ele fez uma previsão correta, no 9 já não fez. Aí aqui nós vamos ver aqui o 18 ele fez a previsão corretamente, no 21 fez corretamente, no 23 fez corretamente. Nós sabemos que nenhuma previsão dessa é 100% perfeita, mas quanto maior a nossa acurácia, que a gente vai ver daqui a pouco, melhor. Então, já fez aqui as previsões. Vamos agora criar aqui a matriz de confusão. O que é a matriz de confusão? O que é a Confusion Matrix? Se nós viemos aqui, ela vai apresentar para a gente os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos, os falsos negativos e os falsos positivos. Ou seja, isso daqui é tudo que o sistema acertou, o modelo acertou, e aqui é o que o modelo errou, que é o que a gente vai utilizar para definir a nossa acurácia, como aqui mostra, que na verdade tudo que você acertou, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, sobre o seu total de pontos, você vai ter a acurácia do seu sistema. Então, eu vou voltar aqui no meu código, voltar no meu código, e aqui eu já vou rodar isso aqui também. Rodar esses dois aqui para não. E aqui eu já tenho
a minha matriz de confusão, ou seja, ele acertou, esse aqui ele acertou de verdadeiro positivo 65 e verdadeiro negativo 64. Se nós voltarmos aqui, verdadeiro positivo e verdadeiro negativo. Falso negativo, ele foi 8 e falso positivo foi 3, ou seja, ele acertou isso, errou isso. Então a partir daqui nós vemos que ele errou 11 de 100 dá mais ou menos, dá 11%. Mas aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular agora a acurácia, para nós sabermos como é que isso é feito mesmo. Para fazer, só para explicando, aqui eu criei as variáveis CM, e para fazer minha matriz de confusão, eu coloco o índice, o Y de teste, como eu mostrei, e o Y de previsto. É dali que ele vai fazer as comparações do que foi verdadeiro e o que não foi. E aqui agora eu posso calcular a acurácia. O que é a acurácia? A acurácia eu vou saber de tudo que ele acertou, o total de acertos sobre o total de elementos que ele tem, qual será esse valor. Se eu rodar isso aqui agora, ele vai me dar aqui uma acurácia de 89%, ou seja, em 89% dos casos, para esse teste e esse treino, o modelo está acertando. Então esse foi um vídeo mostrando como você utilizar a regressão logística. Obrigado.